minha filha, de 19 anos, passou 7 meses criando uma escultura de arte moderna para presentear minha mãe em seu aniversário. Era uma obra que expressava seu amor e admiração, um verdadeiro tributo. No dia seguinte, encontramos a escultura jogada no lixo. Eu não gritei. Fiz outra coisa. 9 dias depois, minha mãe estava gritando, de pânico. Eu, sinceramente, não comecei aquela manhã esperando terminar dentro de uma lixeira. Mas sabe como é? A vida adora surpreender. Às vezes, você ganha flores inesperadas. Outras, encontra a arte da sua filha jogada no meio de cascas de banana pretas e algo suspeito, coberto de carne. Adivinha o que me aconteceu? O dia havia começado bem até tranquilo demais. Sabe aquela calma que vem antes da tempestade? Era assim que eu me senti ao entrar na garagem da minha mãe, com otimismo ingênuo, acreditando ainda na lógica e em alguma noção de realidade compartilhada. Eu tinha ido ajudar a limpar depois da festa de 65 anos dela, que aconteceu na noite anterior, um evento elegante, cheio de gente do meio artístico, conversa fiada e quase nenhum pedaço de bolo. Eu não fiquei por muito tempo. Para mim, a estrela da noite foi Eve, minha filha. Ela chegou segurando sua escultura embrulhada como se fosse uma relíquia. Foram 7 meses de dedicação moldando, lixando, se desgastando. Lembro das mãos dela tremendo ao me entregar a peça. Ela também entregou uma carta à minha mãe. Uma carta verdadeira, com palavras como admiração, gratidão e obrigada por me inspirar. Era para ter sido um momento inesquecível. Era para significar alguma coisa. Mas, na manhã seguinte, ao entrar na sala de estar da minha mãe, tudo que vi exposto foi um desenho de giz de cera feito pelo meu sobrinho Noah, de 10 anos. Um desenho de uma casa torta, um sol do tamanho de Júpiter e um bonequinho de palito que, imagino, era a vovó. E estava emoldurado. De verdade. Vidro e tudo. Na parede, bem à altura dos olhos. Não é encantador? Disse minha mãe, ao me ver observando. É, ousado respondi. Ela sorriu. Disse que ele tinha um senso de forma muito autêntico. Sinceramente, parecia frango cru. Mas claro, vamos todos fingir que o menino que um dia comeu cola virou um prodígio das artes. Mordi a língua com tanta força que senti gosto de sangue. Então, tentando soar o mais casual possível, perguntei. E a peça da Eve? Onde você colocou? Mamãe nem hesitou. Ah, ainda estou decidindo onde pôr. Por enquanto, guardei num lugar seguro. Você sabe como foi bagunçado ontem. Assenti, sorri e fiquei quieto. Porque se eu falasse o que queria, sairia algo como, você tá de brincadeira comigo? Ou que asterisco 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 de lugar seguro é esse? Eu só queria não estragar tudo. Convenci a mim mesmo de que a escultura estava embrulhada em plástico bolha, bem protegida, aguardando um momento mais apropriado. Até que fui tirar o lixo. Uma daquelas tarefas normais em casa de mãe, pega a sacola, vai até o quintal, abre a lixeira. Ah, como eu queria não ter visto o que vi. Entre alface podre e algo rosa que talvez fosse camarão, estava uma borda de argila cinza. Com uma curva que eu reconheci na hora. Porque vi Eve moldando aquela curva incontáveis vezes, com dedicação e carinho, até ela parecer respirar. Senti o sangue gelar. Não pode ser, pensei. Soltei a sacola, fui até a lixeira, levantei a tampa por completo e lá estava a escultura. A escultura da Eve estava esmagada entre uma garrafa de champanhe vazia e um prato de papel rasgado, encharcado de gordura. Eu congelei. Sei que muita gente diz isso, mas comigo foi literal, meu corpo parou. Minha mente não conseguia acompanhar. Então, meu coração começou a bater descontrolado, como um bicho preso, selvagem, porque tudo em que eu conseguia pensar era, a Eve não pode ver isso. Ela nunca pode ver isso. Ela entregou seu coração à minha mãe. E minha mãe o jogou fora. Literalmente. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Só sabia que precisava fazer alguma coisa. Coloquei a mão na lixeira, mas a escultura era pesada, desajeitada, soterrada por camadas de lixo. Tentei puxar, mas não saiu. Então, fiz a única coisa que me veio à cabeça, entrei no lixo.
Deixe-me explicar. Eu sou uma mulher adulta. Tenho uma carreira, pago impostos, uso ácido hialurônico e ali estava eu, até os joelhos no lixo, tentando resgatar a alma da minha filha. O cheiro foi imediato, brutal, como uma traição fermentada com um toque final de salmão estragado. Mas eu não me importei. Cavei com as mãos, rangendo os dentes, me equilibrando como dava, até alcançar a base da escultura. Ela estava suja de restos de comida e coberta por algo viscoso que eu preferia não identificar. Mesmo assim, a abracei. A segurei com força. Foi então que ouvi uma risada. Virei o rosto. Noah. 3 metros de distância. Celular na mão, filmando. A titia tá no lixo. Ele gritou. Olha, de verdade. No lixo. Tentei pedir para ele parar. Noah, não. Desliga o celular, por favor. Tarde demais. Ele já corria para dentro de casa, gritando. Mãe? Vovó. Vocês têm que ver isso. Eu ia implorar para ele parar quando ouvi a porta de um carro bater. Eve. Ela tinha acabado de chegar. Entrei em pânico. Apertei a escultura contra o peito e tentei me agachar, como se me esconder no lixo fosse me tornar invisível. Ela virou a esquina, olhando confusa para o barulho. Parou quando me viu. E então seus olhos baixaram para o que eu estava segurando. É isso? Eu congelei. Estava coberta de lixo, com a argila nos braços. Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Não é o que parece, falei, pateticamente. Eve se aproximou devagar. O rosto pálido. Ela jogou fora? A voz dela era baixa. Quase sem vida. Como se ela já soubesse, mas quisesse ouvir de alguém que ainda não mentia para ela. E eu não consegui falar. Porque qualquer coisa que eu dissesse iria quebrá-la ainda mais. Ela piscou forte, virou-se sem uma palavra, voltou para o carro, entrou e foi embora. E eu fiquei ali, sozinha, dentro da lixeira, abraçando os restos do coração da minha filha. Não fui cavar velhas mágoas naquela noite. Só queria tirar o cheiro de lixo da pele, lavar a sujeira das mãos e, talvez, fingir que nada daquilo tinha acontecido. Só até o dia seguinte. Mas Eve já estava em casa quando cheguei. Ela saiu pela porta, rosto vazio. Não perguntou se eu tinha salvado a escultura. Não perguntou nada. Apenas passou por mim em silêncio, entrou no estúdio dela e fechou a porta. Fiquei parada, segurando o que restava do coração dela nos braços. 7 meses de trabalho, de dedicação, de amor moldado em argila. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não fazia ideia do que fazer. Então, fiz o que sempre faço quando me sinto impotente, limpei. Tirei cada mancha de comida, cada pedacinho de papelão molhado. Sequei tudo com cuidado. Coloquei a escultura de volta na bancada da Eve. Depois, me sentei no corredor, do lado de fora da porta do estúdio dela, e fiquei encarando o nada por um bom tempo. Enquanto estava ali, pensei em como chegamos a esse ponto e como sempre acabamos aqui. Sou a irmã mais velha, 5 anos mais velha, para ser exata. E, durante grande parte da minha infância, me senti como uma pausa acidental na narrativa dos meus pais. Algo que aconteceu entre trabalhos como modelo e promoções no setor financeiro. Nosso pai trabalhava com finanças em cargos altos. Tínhamos dinheiro. Não éramos ricos, mas nunca faltou nada. A geladeira nunca apitava por estar vazia. A casa sempre parecia cenário de revista. E minha mãe nunca precisou se preocupar com a conta de luz. Meu pai quase nunca estava em casa horas longas, muitas viagens. Era o tipo de homem que comprava uma boneca cara no free shop do aeroporto e chamava isso de paternidade, mas nunca deixou de ser o provedor. Esse era o papel dele, ganhar dinheiro, manter os valores tradicionais. Minha mãe, Judite, por outro lado, estava sempre em uma nova fase de reinvenção pessoal. Primeiro foi modelo não de passarela, mas de catálogo, comercial local. Ela era linda. Ainda é, mesmo aos 65 anos. Daquele tipo de beleza que faz as pessoas perderem a linha do que estavam dizendo. Por um tempo, isso bastou para ela.
até deixar de bastar. Quando ficou cheinha demais para a indústria, palavras dela, não minhas, virou crítica de arte. Criou um blog, fazia resenhas de exposições, e entrou num tal de clube dos apreciadores de arte, a nome que envelheceu tão mal quanto leite no sol. Nossa casa virou um entra e sai de artistas, gente com lenço no pescoço em pleno julho e opinião forte sobre espaço negativo. Papai não entendia nada disso. Mas sorria, assentia e mantinha tudo funcionando. Muitas vezes me perguntei se minha mãe o amava de verdade ou se só gostava da liberdade financeira que ele proporcionava para ela ser o que quisesse naquela década. Então nasceu Daniela. 5 anos mais nova. A criança de ouro. O bebê milagre. Cheia de charme, covinhas e brilho nos pés. Me convenci de que agora tudo se ajeitaria, afinal, ela era o bebê. Achei que ser a irmã responsável, quieta, prestativa, acabaria valendo a pena. Soiler, não valeu. Daniela podia fazer birra no meio do Guggenheim e minha mãe dizia que aquilo era energia expressiva precoce. Uma vez, fui castigada por enxugar as mãos em uma toalha em vez de deixá-las secar naturalmente. Você não sabe o que o tecido faz com os olhos da tinta, ela disse. Mas eu aceitei. Sempre aceitei. Eu era mais velha. Eu aguentava. É o que eu fazia. Quando papai se aposentou, tudo mudou, mas não como você esperaria. O dinheiro diminuiu, mas o estilo de vida continuou o mesmo. Minha mãe não tinha planos de se adaptar. E, pouco a pouco, eu fui assumindo as rédeas. Começou com coisas pequenas, ajudando nas férias, pagando uma conta aqui e ali. Depois ficou maior, gastos médicos, passagens de avião, o retiro artístico anual dela no Novo México. Ninguém nunca me pediu diretamente. Não precisaram. E eu nunca disse não. Então Ivy nasceu. Minha filha. Meu coração. Meu centro. Desde pequena, antes mesmo de aprender a escrever, ela já desenhava. Formas, sombras, criaturas, pessoas. Ela vivia através das linhas e texturas. Nunca a incentivei a ser artista. A arte já vivia nela. Minha mãe, claro, percebeu. E, no início, eu fiquei grata. Ela levava Ivy a museus, a apresentava a amigos artistas, dava livros sobre escultura, sobre modernismo. Por um tempo, eu realmente acreditei que seria diferente. Que Ivy teria o que eu nunca tive. Mas não foi diferente. Foi pior. Porque Ivy não via o favoritismo. Ela não percebia a frieza disfarçada de crítica. Chamava aquilo de honestidade. Ela não é má, mãe, Ivy dizia. Ela só não enfeita as coisas. Eu adoro isso nela. Ela me obriga a dar o meu melhor. Ela realmente acreditava que valia a pena buscar a aprovação da avó. Que, se ela trabalhasse duro, se criasse algo bom o suficiente, conseguiria. E durante 7 meses, ela tentou. Ela se dedicou por completo. Passava horas esculpindo, deixava de sair com os amigos, virava noites trabalhando, rejeitava os próprios rascunhos como uma profissional exigente. Queria criar algo que realmente valesse a pena, algo que fizesse minha mãe parar e dizer algo mais do que um simples nada mal. Ela embrulhou a escultura com cuidado e a cobriu com um tecido. Ainda incluiu uma carta. Eu a vi escrevendo, dobrando e guardando. Ela não me mostrou o conteúdo, mas eu vi a expressão no rosto dela ao fechar o envelope, como se estivesse colocando um pedaço da alma ali dentro. Como se aquilo importasse de verdade. Na festa, ela esperou o momento certo. Entregou o presente de forma discreta. Minha mãe desembrulhou, olhou por um instante prolongado e disse apenas: Está bom. Sem sorriso. Sem comentário extra. Sem um isso é interessante, nenhum você evoluiu muito. Só. Está bom. Ivy sorriu, assentiu e respondeu: Obrigada. Mas, mais tarde, no carro, ela me perguntou: Você acha que ela gostou? Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ivy explicou. Ela disse que estava bom, mas não muito bom. Você acha que ela quis dizer AB mais ou só AB? Ela não estava brincando.
Estava tentando decifrar o tom, o ritmo da fala, até o ângulo do sorriso da avó. Como se minha mãe fosse uma esfinge do mundo da arte e Ivy precisasse resolver seu enigma para merecer afeto. Ela não disse muito, então talvez ache que preciso melhorar. Ou talvez, seja só o jeito dela dizer que gostou. O que você acha? Eu queria gritar. Queria dizer que Judite não era crítica nenhuma, era uma narcisista de colar de pérolas. Que nenhum nível de perfeição seria suficiente. Que esse está bom era provavelmente o máximo de carinho que ela podia oferecer. Mas eu não consegui. Ainda não. Então, só disse que estava orgulhosa dela, que a peça era linda. Ivy assentiu em silêncio. Depois falou. Ela não mentiria. Se não tivesse gostado, ela teria dito. Eu também assenti. Mas por dentro, algo se partiu. Porque o que minha mãe disse não foi gentileza. Foi uma rejeição educada, embrulhada para soar neutra. Não sei quanto tempo fiquei sentada do lado de fora do estúdio de Ivy depois disso. Tempo suficiente para a luz do corredor piscar. Tempo suficiente para minhas costas começarem a doer de um jeito que me lembrava que meus 20 anos já tinham ficado para trás. A escultura estava lá, no estúdio. Limpa ou tão limpa quanto consegui deixá-la. A carta, achatada entre 2 cadernos de desenho. Não falei nada enquanto colocava as coisas no lugar. O que eu diria? Desculpe, a vovó trata o amor como um investimento com juros compostos. No fim, me levantei, fiz uma xícara de chá que não bebi e fiquei olhando pela janela da cozinha como se estivesse esperando uma tempestade com quem fosse possível conversar. Ivy saiu do quarto depois da meia-noite. Não disse uma palavra, nem olhou para mim. Entrou direto no estúdio, parou diante da escultura e olhou para ela como se tivesse sido traída ou que, de certa forma, aconteceu. Depois olhou para baixo e viu a carta. Ela não leu. Só murmurou, jogou fora também. Eu apenas assenti. Ela não chorou. Não gritou. Só se virou e perguntou, baixinho. Por que ela faria isso comigo? Quis dizer, porque ela nunca vai te ver como você vê ela. Ou, porque tem gente que só ama o que reflete a própria imagem de volta, como um espelho. Ou até, porque ela é sua mãe. Mas eu só consegui responder. Não sei. Porque naquele momento, qualquer coisa mais soaria como desculpa. Ivy assentiu uma vez e saiu da sala. A porta do quarto se fechou com um clique seco que ecoou como um portão se trancando. Fiquei ali olhando para a escultura. Para as linhas que Ivy moldou. Para os traços que a atormentaram. 7 meses de trabalho sepultado sob o ego de outra pessoa. E então, um novo pensamento surgiu. Frio. Silencioso. Se ela não fizer algo com essa dor, ela vai se perder dentro dela. Levantei. Peguei as chaves. Fui até uma loja de materiais de arte 24 horas. Sim, elas existem. Frequentadas por adolescentes e por homens que acham que tinta spray é filosofia. Entrei com uma cesta e uma missão: pincéis, telas, acrílicos, carvão, ferramentas de escultura, argila. Suprimentos suficientes para reconstruir a Capela Sistina no meio de uma tempestade. O balconista levantou uma sobrancelha. Começar uma escola? Não respondi. Uma guerra. Quando cheguei em casa, Ivy ainda não tinha saído do quarto. Não bati. Apenas entrei em silêncio no estúdio dela e montei tudo. Sem discursos, sem cobrança, só as ferramentas alinhadas, como um convite silencioso. Deixei a porta entreaberta. Por volta do meio-dia, ouvi a madeira render. Ivy apareceu. Estava com a mesma roupa do dia anterior, olheiras profundas e uma expressão impossível de decifrar. Ficou parada na porta por longos segundos, depois entrou devagar e fechou-a atrás de si. 10 minutos depois, escutei o som do primeiro pincel batendo na tela, seguido do barro sendo jogado sobre a mesa. Depois, algo quebrou com um estalo seco. Silêncio. Mais trabalho. Mais silêncio. Não interrompi. Não perguntei nada. Fiquei sentado na cozinha com uma xícara de chá que nem cheguei a tocar. Na manhã seguinte, ela ainda não tinha dormido.
Abri a porta com cuidado. Ela estava agachada ao lado da escultura, mãos cobertas de tinta, o cabelo preso com algo que parecia um cadarço. Ela não olhou para mim, mas eu olhei para a peça. E o que ela havia se tornado? Não era mais a mesma escultura. Eve a quebrou. Remodelou. Destruiu partes com os punhos, depois preencheu as lacunas com gesso, tinta e tiras de papel de desenho rasgadas. Agora havia algo violento ali. Honesto. E no meio disso tudo, ela havia colado pedaços da carta rasgados, reorganizados. Ainda dava para ler fragmentos. Eu te amo. Obrigada por sempre me ver. Eu queria que isso significasse alguma coisa. Foi quando vi a tela, um porta-retratos digital exibindo, em silêncio, um vídeo sem som. Me aproximei. Era eu ajoelhado no lixo, com a camisa suja, o rosto tenso, puxando a escultura para fora como se estivesse resgatando o coração dela com as próprias mãos. De onde você tirou isso? Perguntei. Já vi, ela respondeu, sem tirar os olhos da escultura. O Noah postou. Postou? Pisquei no grupo de primos e disse que era hilário. Tia Ellen catando lixo atrás de arte. Ela enxugou o rosto com a manga. Um deles até colocou um emoji de guaxinim. Fiquei quieto. Depois de um tempo, perguntei. Então você usou isso? Ela deu de ombros. Se todo mundo vai rir de mim, é melhor que faça parte do trabalho. Dei um passo para trás. Olhei para ela. Para a obra. Para os pedaços de uma menina tentando transformar rejeição em algo compreensível. E pensei. Não. Isso não vai morrer num grupo de WhatsApp da família. Naquela tarde, aluguei uma galeria, um lugar pequeno, sujo, no centro da cidade. Tinha sido uma oficina mecânica e ainda cheirava levemente a óleo. Perfeito. Levei a escultura pessoalmente. Coloquei-a num canto, sob luz neutra. Não pendurei mais nada. Só ela. A escultura. Os fragmentos da carta. O vídeo em loop de mim no lixo. Uma história em 3 dimensões. Quando Eve entrou e viu, ficou boquiaberta. Você não pode mostrar isso. Eu posso, respondi, com calma. Não era para você. Ela jogou fora. A gente não vai esconder. Os olhos dela correram para a escultura, depois para a tela. É pessoal. Exatamente. Ela ficou em silêncio. Depois disse, não com raiva, mas cansada. E se as pessoas não entenderem? Elas não precisam entender, respondi. Só precisam ver. Naquela noite, fiz algumas ligações. Críticos com quem eu não falava há anos. Amigos de amigos. Um cara que uma vez avaliou um mural de giz na calçada como se fosse o Louvre. Contei tudo sobre Eve, sobre a mãe, sobre a escultura. A maioria ignorou. Um respondeu. Veio na manhã seguinte. Deu 2 voltas ao redor da peça, ficou em silêncio, olhou Eve nos olhos e disse. Isso tem que estar na nossa próxima exposição. Ela piscou. Sério? Ele assentiu. As pessoas precisam sentir alguma coisa de novo. Isso parece alguma coisa. Quando ele foi embora, Eve se virou para mim, ainda atordoada. O que você fez? Levei o lixo para fora. O show aconteceu 4 dias depois. Nada chique, uma exposição coletiva num espaço rachado no centro, com cheiro de café velho e paredes de concreto. Mas a sala lotou. Pessoas de verdade. Não só estudantes de arte com bolsas de lona e tatuagens conceituais. Colecionadores. Críticos. Uma mulher que disse a visceral tantas vezes que comecei a contar. E eles não só olharam para a escultura de Eve. Eles pararam. Ficaram. Viram a tela em loop. Leram os pedaços da carta rasgada, colada na argila. Alguns choraram. Uma mulher sussurrou. Senti isso no estômago e anotou algo num caderno como se tivesse acabado de ver Deus. No fim da noite, 3 e-mails perguntando por comissões. Um homem entregou seu cartão para Eve.
Disse que organizava residências artísticas para talentos emergentes. E um colecionador sério fez uma oferta, $14.000. Dinheiro, sem nenhuma condição. Eve olhou para o número como se estivesse escrito em outra língua, depois se virou para mim e perguntou: "O que eu faço?" "Espera", respondi. Ela piscou, confusa. "Por quê?" "Porque essa ainda não é a última parte da história. Não vendemos a peça." "Ainda não", eu disse. Mas as palavras se espalharam muito mais rápido do que qualquer um de nós esperava. Fotos da exposição começaram a surgir em blogs. Alguém postou um trecho do vídeo da escultura em loop com a legenda: "Isso doeu mais do que eu esperava." Então, veio um fio explicando tudo: como a avó de Eve jogou fora sua escultura. Como a mãe dela a tirou do lixo. Como agora a peça estava em uma galeria, enquanto a família implodia nos bastidores. A gente não postou nada. Não precisou. A internet fez o que sempre faz: conectou os pontos, preencheu as lacunas e depois acendeu o fósforo. Tudo começou com uma manchete: crítica ou covarde? Como o lixo de uma avó virou uma obra de arte de $14.000. E então o subtítulo: ela chamou de OK. O mundo da arte chamou de o transcendente. Sem nomes, sem citações diretas. Mas também não precisava. Qualquer pessoa que passasse 5 minutos na nossa árvore genealógica ou tivesse lido o blog da minha mãe ou a coluna de opinião dela naquela revista trimestral chique de galeria sabia exatamente de quem estavam falando. Minha mãe, a autoproclamada oráculo do mundo da arte. A mesma que um dia me disse qual seria a peça central da decoração do meu casamento. Agora, graças à sua total incapacidade de demonstrar um mínimo de calor humano, ela era um meme. Um artigo a chamou de a avó que não reconheceria a grandeza nem se ela estivesse chorando na frente da garagem dela. Outro apelidou Eve de a artista do lixo. Pela primeira vez, eu não corrigi quando alguém escreveu o nome dela errado numa mensagem de apoio. Os pedidos de desculpas vieram em ondas, primeiro de parentes, depois de artistas conhecidos, e por fim de completos estranhos que lembravam da minha mãe em algum evento de galeria de uma década atrás. Gente perguntando se era tudo real, se tinha sido encenado, se aquilo era parte de uma performance. Foi aí que eu soube que a tempestade estava chegando. E chegou 2 dias depois. Minha mãe e meu pai apareceram na minha porta como se fosse o dia do juízo final. Calças bege e cachecol de seda. Deixei a campainha tocar 3 vezes antes de abrir a porta só o suficiente para lembrar que aquela ainda era minha casa. Mesmo assim, ela entrou sem pedir. E papai, claro, veio logo atrás. Ela estava lívida. Aquele tom de raiva seco nas bochechas que significava que eu estava prestes a ser acusada de uma traição não tão grave quanto assassinato, mas pior do que trocar o tecido das cadeiras de jantar sem consultar. "Você precisa consertar isso", ela disse, estalando as palavras. Encostei no batente da porta. "Bom dia para você também." Ela jogou sobre a mesa um exemplar da revista Cultura Visual. A escultura de Eve estava na capa. Em destaque. "Objeto ferido", dizia a manchete. A verdade moldada em barro. "Eles estão me chamando de sem coração", ela disse. "De irrelevante." "Bom", respondi. "Uma dessas é uma questão de opinião." Ela não achou graça. Papai pigarreou, tentando provavelmente suavizar o clima. Abriu a boca, mas mamãe o calou com um gesto. "Você vai dizer publicamente que foi tudo mal entendido", ela ordenou. Que a lixeira era simbólica. Que eu nunca joguei nada fora. Que Eve e eu planejamos tudo juntas. Pesquei. "Espera. Você está me pedindo para mentir, ou você já está mentindo para si mesma também?" Ela estremeceu por um instante, mas se recompôs. Era um exercício de crítica, continuou, olhos brilhando como se já estivesse convencida da própria mentira. Um desafio artístico. Eu estava guiando ela. Sempre acreditei no potencial dela. Deixei aquilo no ar por um segundo. Ficou ali, pairando como perfume estragado. Então eu disse: "Mãe, você não jogou fora a arte da Eve para inspirá-la. Você jogou fora porque achou que não importava." Ela ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio curto e perigoso. "Então estou sendo excluída?"
Perguntou. Ótimo. A gente não consegue mais pagar a hipoteca, disse meu pai com calma. Olhei para ele. Isso não é mais problema meu. Ele piscou, surpreso. Você vem ajudando há anos? Sim, eu respondi. E então sua esposa jogou a alma da minha filha no lixo. E eu parei. Minha mãe deu um passo na minha direção como se estivesse prestes a começar um daqueles monólogos dramáticos, mas fui mais rápida. Quer um comunicado oficial? Aqui vai, eu corto o contato financeiro, emocional e legal com vocês, se for preciso. Foi uma escolha sua. Você está nos punindo, ela sibilou. Não respondi. Só estou fingindo que você não fez isso com você mesma. Fechei a porta antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa. E, pela primeira vez na minha vida adulta, não me senti culpada por isso. Uma semana depois, a escultura da Eve foi convidada para uma exposição coletiva em Nova York. Depois, outra em Berlim. Logo alguém perguntou se ela poderia criar uma série limitada com os fragmentos incorporados e o loop de vídeo. Ela nem tinha terminado o segundo ano da faculdade. Recusamos aquela oferta de $14.000. No fim, a peça foi vendida por $32.000 a um colecionador que a chamou de a obra de arte mais emocionalmente honesta que já vi de alguém com menos de 25 anos. Eve mal acreditava. Ainda não acredita, na verdade. Mas ela voltou a dormir bem, a comer, a desenhar só por prazer. E então, quando achei que tudo ia finalmente se acalmar, recebemos uma notificação legal da minha irmã, Daniela. Claro que o e-mail dela parecia uma apresentação de PowerPoint passivo-agressiva. Alegava que seu filho, Noah, havia gravado o vídeo que Eve usou na escultura, o que fazia dele o proprietário intelectual da obra. Daniela estava pedindo 30% dos lucros retroativamente. Minha parte favorita, como tutor legal dele, tenho a obrigação de proteger os direitos criativos de Noah. Quase ri. Até receber uma segunda notificação, dessa vez da minha mãe, alegando que ela era coautora da escultura. Segundo ela, a peça refletia o relacionamento entre elas, e nenhuma obra de arte existe no vácuo. Chamou a si mesma de catalisador necessário, afirmando que, sem sua ação, a arte nem teria existido. Pensei em emoldurar esse trecho e pendurar numa galeria com a legenda, narcisismo, iluminação natural incluída. Contratamos um advogado. Eve chorou na noite em que enviamos a resposta. Não por medo, mas porque a traição parecia meticulosamente planejada. Não bastava jogarem sua arte fora, agora queriam lucrar com os cacos. O processo não durou muito. Noah tinha postado o vídeo original num grupo de WhatsApp da família com 16 parentes sem marca d'água, sem aviso de direitos autorais, sem restrições. Só um vídeo tremido meu mexendo no lixo com a legenda: minha tia tá na lixeira. O advogado de Daniela tentou argumentar que, mesmo assim, o vídeo era propriedade intelectual dele. Nosso advogado respondeu: claro, mas Eve não roubou. Ela usou como parte de uma obra transformadora. Isso é comentário. É expressão emocional. É uso justo. O juiz concordou. Isso é arte. Não é pirataria. E descartou tudo como se fosse o mesmo lixo de onde a peça saiu. O processo de Daniela morreu antes mesmo de nascer. Quanto à minha mãe, o juiz fez uma única pergunta. A senhora jogou intencionalmente fora a escultura e a carta que a acompanhava? Ela tentou dar uma volta, chamou de arte performática, método de ensino tácito. O juiz a interrompeu e decidiu. A obra de Eve é claramente transformadora e autobiográfica. Qualquer inspiração fornecida foi apenas dano emocional. Não há colaboração criativa aqui. Sentença: 100% dos lucros e direitos para Eve. Sem apelações. Sem adiamentos. No dia seguinte, o assunto já estava nos blogs. Artne, Hyperallergic, até algumas análises viralizaram no TikTok. Entre as notícias e os equívocos, uma manchete se destacou: a avó que tentou rejeitar os direitos autorais. Daniela parou de atender ligações. Mamãe se calou. O blog dela permanece sem atualizações desde então. Mas Eve voltou para o estúdio. Está criando algo novo. Desta vez, nada de retalhos, nada de tela, só as mãos dela moldando a argila.
A última vez que a vi, ela sorriu para mim. Uma arte verdadeira, sem gratidão forçada, sem busca por aprovação. Apenas presença. E talvez, para nós, isso seja a forma mais radical de arte que existe. Já se passaram 3 anos. Ivy se formou com honras. Hoje, ela é uma artista profissional, com estúdio próprio, alunos, e uma fila de encomendas. Dá aulas meio período na mesma faculdade que um dia a apavorou. Aparentemente, o medo não é páreo para quem já passou por provações bem maiores que um círculo de crítica. Não tivemos mais contato direto com meus pais ou com Daniela. Mas as notícias chegam. Eles venderam a mansão e se mudaram para uma casa modesta no subúrbio. Mamãe foi vista trabalhando meio período numa lojinha de presentes de galeria, dobrando cartões postais ao lado de gravuras de artistas que antes desprezava. Poético, não é? E nós, estamos bem. Melhor que bem. Mas me diga, fui longe demais ou apenas o bastante? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho.